comparecido aqui num dia tão chuvoso e molhado e frio. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito da oceanografia física dos tsunamis. Não escolhi esse título por acaso. Vou começar falando um pouquinho a respeito de oceanografia física, dando vejamos aqui. Fazendo iniciando, né? Por que estudar oceanografia física e alguns fatos sobre oceanos que nem sempre estão muito claros, né, na cabeça das pessoas. Introduzir o tsunami como onda mecânica e explorar um pouquinho alguns resultados da teoria linear. Ver por que o tsunami faz o que ele faz, né? Por que é tão perigoso assim? Por que tem causado tanta destruição? E por fim, falar um pouco de como que se observa tsunami e como é que se prevê tsunami na medida do possível. Tá? Sumarizar no finalzinho. Muito bem. Por que diabos eu fui estudar oceanografia física depois de ter feito física? Bom, primeira coisa, tem alguns fatos curiosos sobre o oceano que são particularmente atraentes, né? A Terra, ponto de interrogação, porque tudo que eu estou vendo ali, a maior parte é azul, né? É coberta por 70% de água. 97,2% da água está nos oceanos. Do resto que sobra, quase 2% é gelo, aproximadamente 1% é água subterrânea, rios são 0,02%, que me surpreende um pouquinho, né, no país que tem o Amazonas, e o vapor d'água é uma quantidade muito, muito pequenininha. Tá? Portanto, não é pecado nenhum dizer que, essencialmente, a água está nos oceanos, tá, e o resto é bem pequenininho. Essa água toda tem uma propriedade muito interessante, né? Se a gente pensar que 1 metro cúbico de água armazena mais de 4.000 vezes mais calor do que 1 metro cúbico de ar, essa discussão toda que está ocorrendo a respeito de mudança climática esbarra nesse fato físico. Portanto, o grande responsável pela inércia térmica da casquinha do planeta onde a gente vive são os oceanos. Isso por si só já me motiva bastante a trabalhar com oceanografia. Mais alguns fatos curiosos sobre as pessoas e os oceanos, essa relação estranha que tem entre pessoas e oceanos. Eu digo relação estranha pelo seguinte, mais da metade dos seres humanos vive a menos de 100 km do mar. Nós que moramos aqui em São Paulo vivemos a menos de 100 km do mar. Tá? 100 km, a largura típica dos oceanos é da ordem de 5.000 km. Entretanto, dessa metade da população do planeta que vive aqui pertinho, uma fração muito pequenininha já foi mais de 1 quilômetro mar adentro. Tem um pequeno grupo de exceções ali que já embarcou, já foi muito mais que 1 quilômetro mar adentro, são alunos aqui do Instituto Oceanográfico. E nesse mar adentro, nesse quilômetro ou um pouco mais lá para frente, em geral um pouquinho mais, profundidade média da ordem de 5 quilômetros. Com 5.000 metros de profundidade em média nos oceanos todos. Pouquíssimas pessoas desceram mais de 10 metros abaixo da superfície. Você é um mergulhador razoavelmente bom para descer 10 metros, né? Eu, pelo menos, nunca desci. E chama mais atenção na minha cabeça é que mais gente já foi à Lua do que a Fossa das Marianas. E a Lua é ligeiramente mais longe. Tá? A gente mora nesse corpo celeste aqui, não naquele, né? Mas o número, na verdade, 2 pessoas, creio eu, foram até a Fossa das Marianas, até lá no fundão mesmo. Antes que alguém me pergunte, são da ordem de 11 km para baixo. A Lua fica um bocado a mais para cima. Tá? Nesse contexto todo, nessa ideia de transmitir uma escala média aí dos oceanos e de quão bizarra é a nossa relação com eles, proporcionalmente, se eu tentar desenhar o Oceano Atlântico, ele seria uma poça d'água com 5 metros de comprimento, razoavelmente difícil, né, de pular 5 metros, e 5 milímetros de profundidade. Então, se tiver de chinela havaiana, você não molha o pé. Anda devagarinho, você não molha o pé. Percebe bem, tem uma grande diferença de escala entre a escala horizontal e a escala vertical desse oceano. Tsunamis são ondas que andam nessa poça d'água. E é bom a gente levar isso em conta. Proporcionalmente, quem seríamos nós, né? Nós seríamos bactérias na bordinha da poça. Tá? Em termos de escala. Eu estava falando sobre o oceano e as pessoas. E às vezes nós temos o oceano versus as pessoas. Né? Quando a coisa não dá muito certo. Quando isso não dá certo, em geral, é por causa de tsunami. O tsunami de São Vicente aqui, né, litoral paulista, não é exatamente um fato histórico, ainda é algo a ser investigado. Fala-se no tsunami de 1541, tem registros dos portugueses aqui, e ele nos custou, por esses registros, ele nos custou 620 réis.
Quantos morreram? Se alguém morreu, não se sabe. Tá? Quanto se gastou, sim. Administração portuguesa, creio eu. Aproximadamente 2 séculos depois, em Lisboa, nós tivemos um outro tsunami, registrado, muito bem registrado, por sinal, que levou aí 100 mil vidas. Deixa eu ver, 2 séculos, 1 século e meio aproximadamente depois, nós tivemos em Messina, na Itália, um outro que também foi registrado com aproximadamente a mesma capacidade de matar gente. Tá? Em 2004, um século aproximadamente depois desse de Messina, ocorreu na Indonésia, não me lembro direito o nome da cidade, onde foi o epicentro, a mais próxima, e esse levou 300 mil pessoas. Essencialmente porque a densidade populacional da Indonésia é muito grande e é um país muito pobre. Desse aqui, nós temos essas imagens de satélite aqui, mostrando mais ou menos o que acontece com uma cidade litorânea, no caso, uma cidade numa ilha ligada, razoavelmente ao continente, eu não sei o que acontece ali do lado direito. Então, isso é antes e depois ficou assim. Na verdade, durante o tsunami ficou assim. Por coincidência, estava passando um satélite que capta imagens, né? E essas imagens são na banda do visível. E dá para perceber aqui que uma boa parte da cidade submergiu e o que sobrou não ficou em muito bom estado. Tá? No Chile ocorreu alguns anos atrás, que levou apenas 700 pessoas, e esse último no Japão, que foi notícia por dias a fio, acabou matando 30 mil pessoas e causando aí outros problemas colaterais, como todo mundo acompanhou nas notícias, história da energia nuclear e tudo mais. Pois sim, então é por aí que a gente começa. O tsunami, além dele ter, uma vez que a gente já sabe mais ou menos a escala média do mar, ele tem uma importância social, infelizmente, por causa do poder de destruição deles. Do ponto de vista fenomenológico, é bom a gente estabelecer aí um vocabulário comum, que eu vou usar bastante ao decorrer dessa conversinha, onde, quando eu me refiro à onda, eu falo na amplitude, a amplitude é essa distância aqui, então, a distância entre o nível médio e a crista. Quando eu falo em altura, é o dobro disso. Quando eu falo em inclinação, é a distância daqui, da posição menor, mais baixa, até a posição mais alta, em um comprimento de onda, que é essa distância aqui. Eu posso pensar em comprimento de onda se eu pensar no eixo dos espaços, se eu posso pensar em período se eu pensar em eixo do tempo. A ideia é a mesma. Tá? Onde o comprimento de onda é a distância entre duas cristas, ou o período é a distância entre 2 cristas ou 2 cavados, é indiferente. Posto isso, a característica genérica de onda é que elas transferem uma perturbação através de um meio, mais ou menos como num estádio. Se, para minha profunda alegria, né, o auditório estivesse completamente cheio, a gente podia brincar e fazer uma onda. Né? Quando você faz uma onda no estádio, você não sai do lugar, em geral a maioria das pessoas não saem do lugar, e simplesmente levanta a mão. Tá? A perturbação é transmitida sem muito movimento de matéria. Levanta o braço ali, abaixa. Basta que seja sincronizado com todas as pessoas que estão junto com você, a coisa funciona, você tem uma onda. A transmissão não modifica muito o formato da perturbação no caso de ondas no oceano. E ainda em ondas no oceano, no caso de tsunamis, a velocidade de transmissão é geralmente constante. Então é como se as pessoas no meu estádio fossem extremamente bem treinadas. Ponto com isso tudo, as ondas vão transportar energia sem efetivamente transportar muita matéria. Tem aquele movimentozinho de vai e vem quando passa a onda, mas a onda vai e esse movimentozinho se encerra ali com o ciclo da passagem dessa onda. Muito bem, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre espectro do oceano. Por espectro, o que eu quero dizer não é nada parapsicológico, tá? É apenas a distribuição de energia, a distribuição de potência entre as várias frequências de ondas que ocorrem no oceano. Tá? Tem uma vasta gama de frequências, como a gente vai ver, e cada uma dessas frequências pode, em média, no oceano do planeta todo, ser caracterizada através do espectro de potências. Esse espectro de potências aqui, eu fiz os eixos em cores fantasmagóricas por causa do espectro. Ele se divide essencialmente entre uma parte que é regida pela tensão superficial, de ondas muito pequenininhas, muito rápidas, eu vou entrar em mais detalhe a respeito disso, uma parte cuja força restauradora, quando eu digo é regida, é pela força restauradora, é a gravidade, e uma parte é fortemente influenciada pela força de Coriolis, pela rotação do planeta. Nesse primeiro caso aqui, se nós olharmos para o cantinho inferior desse gráfico,
nós temos ondas da ordem de 1/10 de segundo de período e da ordem de uns poucos milímetros de comprimento. Essas são ondas capilares, elas dependem essencialmente de tensão superficial. Um pouquinho depois no espectro, detalhe, essa linha azul grossa, ela é aproximadamente uma versão suavizada de quanta potência tem em cada uma dessas faixinhas do espectro. Então, aqui nas ondas capilares, eu não tenho lá muita energia disponível. Se eu contar a área que tem aqui embaixo, tá, ela é relativamente pequena em relação à área toda embaixo dessa linha azul. Depois das ondas capilares, um pouquinho maiores e mais demoradas, são ondas capilar-gravidade. Elas são meio híbridas, estão ali no meio do caminho entre ondas capilares e ondas de gravidade propriamente ditas. Essas ondas aqui são aquelas que você vê, por exemplo, quando você olha da janela e quer saber se está ventando. Você olha para a piscina do teu prédio, se ela estiver enrugada é porque está ventando. Pois é, essa rugosidade da superfície chama onda capilar-gravidade. Ela está aqui. Tem alguma coisa em torno de 5 centímetros, alguma coisa em torno de meio segundo a 1 segundo de período. Também não tem lá muita energia, no grande esquema das coisas. Logo depois vem esse calombinho de energia aqui, que é essencialmente onde se alojam a maior parte das ondas geradas pelo vento. Então, onda que vocês brincam na praia, onda que se surfa, tá? Essas ondas que são geradas pelo vento, cuja força restauradora é a gravidade, estão mais ou menos nesse pedaço aqui do espectro. Tá? Então tem um bocado a mais de energia do que essas ondas menores, elas têm um período em torno de 10 segundos, é um bom número, e um comprimento em torno de 10 metros, também é outro bom número. Nota que as quantidades aqui estão numa escala logarítmica, então isso aqui vai de alguma coisa em torno de 10 centímetros até 1 quilômetro. Os tempos aqui vão de alguma coisa em torno de uns poucos segundos até uma centena de segundos, alguns minutos. Depois disso, tem uma nova parte baixa aqui do espectro, onde eu tenho ondas de infragravidade, ainda são restauradas pela gravidade, mas são distintas dessas forçadas pelo vento, e elas têm alguma coisa em torno de minutos de período. Aqui no centro dessa bolota eu coloquei 17 minutos e alguns quilômetros de comprimento, alguma coisa entre 1 e 100 quilômetros de comprimento, como ordem de grandeza. E aí eu tenho um caso especial aqui no meio. Tá? O caso especial aqui são ondas cujo período é da ordem de meio-dia. Eu anotei um ponto especial aqui da ordem de meio-dia e 1 dia. São as marés, marés lunares e marés solares, que são evidentemente causadas por nossos astros mais próximos. As marés, elas embora tenham uma potência muito grande associada a elas, a frequência é muito, muito bem determinada. É uma linha de frequência ali no meu espectro. Na verdade, não é uma linha, são dois grupos principais com dezenas de linhas. Essencialmente, tem ali umas 9 componentes de maré, do jeito que a gente costuma chamar de componente de maré, dividindo por frequência, que são as principais. 2 delas são mais fortes, que são marés lunares, aquelas que a gente tem que ficar puxando a esteirinha na praia para fugir da maré. Muito bem. Notem que a área embaixo dessa parte aqui da curva é pequenininha porque eu tenho linhas finas. Quando eu passo desse período aqui de aproximadamente 1 dia, eu estou passando do período de rotação do planeta, que os oceanógrafos costumam chamar de período inercial. Quando eu passo do período inercial, eu vou para Júpiter. Não, não é bem isso. Quando eu passo do período inercial, eu começo a sentir, ou o oceano começa, as ondas que estão no oceano começam a sentir o efeito da rotação da Terra. Então, se eu colocar o meu sistema de referência na Terra, que está girando, portanto ele deixa de ser um sistema de referência inercial, eu passo a ter a presença da força de Coriolis tomando cada vez mais importância, e aparecem aqui ondas que são ondas influenciadas pela rotação do planeta, que são as ondas de Kelvin, caso meio patológico aqui, as ondas de instabilidade tropical e as ondas de Rossby, com as quais eu trabalhei no meu doutorado e tenho trabalhado bastante desde então. Notem que a área embaixo da minha curva de potência é muito, muito grande nessa parte mais de baixa frequência. Quando eu falo baixa frequência, gente, estou falando de um ciclo por ano. Um ciclo a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então é baixa frequência mesmo. Porém, o comprimento dessas ondas é algo estranho, né? É algo da ordem de 100 km ou mais. Portanto, são ondas que têm um comprimento muito grande, frequência muito baixa, amplitude é muito pequenininha. Tanto que vocês nunca tinham ouvido, ou muitos de vocês não tinham nunca ouvido falar desse tipo de onda. Embora elas sejam muito energéticas e tenham lá o seu papel a desempenhar. Você precisa baixar um pouquinho.
Cadê o mouse? Ah, está aqui. Legal. Bom, em termos específicos, quanto a tsunamis, aquele gráfico do espectro me fala de todas as ondas no oceano. Então vamos partir do genérico para o específico. A onda, o tsunami em si, ele tem uma amplitude pequena, da ordem de 1 metro, enquanto ele estiver em oceano profundo. Gente, para quem já embarcou, para quem já saiu, inclusive, para pescar aqui no litoral, uma onda de 1 metro é uma onda michuruca. Como é que você vai encontrar uma onda de 1 metro em oceano aberto? Quase não dá para ver. A velocidade ela é constante apenas no mar profundo. Então ela vai se propagar. Enquanto você estiver naquela parte do oceano que tem 4, 5, 5,5 km de profundidade, ela vai se propagar com uma velocidade aproximadamente constante. Na costa, por causa da interação com o fundo, essa onda vai ser desacelerada, vou diminuir a velocidade de propagação da onda, vai aumentar a amplitude e vai mudar a forma dessa onda. Esse movimento de vai e vem, aliado ao comprimento da onda longa e à amplitude elevada, é o que causa a destruição. Quando essa onda chega na costa, ela aumenta muito de amplitude, daqui a pouco a gente vê por quê, e ela aumenta muito em termos de quanto que ela consegue transmitir de energia para estruturas, para pessoas, para o que tiver na frente, indiferentemente. Então essas 3 animações que vieram do site da National Geographic mostram a chegada de um tsunami na costa. Tá? Então, lá longe, vocês podem perceber que aqui não dá para perceber onda nenhuma chegando, né? Uma onda muito fraquinha. E lá, como o oceano é muito inclinado, né? A profundidade diminui muito rápido, de repente sobe uma onda grande e essa onda avança para dentro do continente, levando o que tiver na frente. Muito bem, vamos ver agora, uma vez que a gente já sabe qual que é a cara do tsunami, vamos ver o que gera essas ondas, né? Primeira coisa, o tsunami é uma onda forçada por quê? Por terremoto. Os que a gente tem notícia que tem mais contato são gerados por terremotos, mas eles podem também ser gerados por meteoros, por vulcões, por quedas de barreiras submarinas e coisas do gênero. Tá? Meteoros, evidentemente, meteoros grandes. Eles são difíceis, por ser causados em geral por terremotos, eles são muito difíceis de detectar e de prever a tempo. Como é que acontece? Você tem 2 placas tectônicas, uma falha geológica, em geral onde eles ocorrem. À medida que uma placa se desloca em relação à outra, você tem uma pequena elevação, está super exagerado isso aqui, tá? É meramente ilustrativo, é um cartãozinho. Essa elevação do fundo causa um distúrbio na superfície, mas ela carrega esses 5.000 metros de oceano aqui um pouquinho para cima. A energia envolvida, por isso, é muito grande. E essas ondas se propagam. Um pouco mais em detalhe, nessa animaçãozinha aqui, a gente vê que, numa escala de séculos, essas placas tectônicas se movimentam umas contra as outras e ela vai como que acumulando um pouquinho de energia elástica, à medida que essa placa aqui vai descendo em relação a essa, ela vai comprimindo essa placa. E aí, numa escala de segundos ou de minutos, essa placa que tem a ilha se desloca e isso gera um abalo sísmico e um tsunami. Pois sim, por ser causada por tsunami, ela é muito difícil de detectar, porque a gente não consegue detectar terremoto, quanto mais o que está acontecendo no fundo do oceano. Uma vez gerada a onda, ela pode ser tratada em primeira aproximação como uma onda linear de gravidade, restaurada pela força de gravidade. Ondas de gravidade, em geral, como a gente viu naquele gráfico do espectro, elas têm períodos que vão de em torno de 10 segundos a 1 dia. Comprimento de onda, a gente costuma abreviar por lambda, de 10 centímetros a 1.000 quilômetros. Portanto, é uma vasta gama aí de ondas que podem ser descritas por essa teoria de ondas lineares de água rasa. É uma teoria, repito, em primeira aproximação dá razoavelmente certo. Muito bem, essas ondas elas podem ser encaradas como ondas de águas rasas, rasas entre aspas, eu explico daqui a pouquinho o porquê das aspas. A velocidade ela não depende do comprimento da onda, elas não mudam de forma e não se dispersam e vão muito longe. Em princípio, elas conseguem atravessar oceanos inteiros. Em águas profundas, quando essas ondas podem ser encaradas como ondas se propagando em águas profundas, a velocidade depende do comprimento. Isso faz com que elas mudem de forma, se dispersem e não vão muito longe. Rasa ou profunda, nesse caso aqui, rasa ou profunda em relação ao comprimento da onda. Então, se eu tenho uma onda que é compridona em relação à profundidade local, eu digo que é uma onda de água rasa.
pode ter 5 km de profundidade. Se a onda tiver 100 km, 100 é muito maior que 5, então eu continuo chamando de onda de água rasa. Tá? Tem as intermediárias e tem as ondas em água profunda. Então, quando o comprimento da onda é curtinho em relação à profundidade, eu tenho ondas que eu chamo de águas profundas. Eu posso gerar onda de água profunda na banheira de casa. É só uma questão do comprimento de onda comparado com a profundidade da banheira. Como é que elas ficam? Bom, os tsunamis, eles são ondas longas ou ondas de águas rasas. Eles têm um comprimento longo em relação à profundidade do oceano. Ondas que você brinca na praia, aquelas mais curtinhas, basta que você dê uma olhada no tamanho da onda, vê aonde que a água está batendo em você. Se o comprimento da onda for muito menor do que a profundidade do oceano, tens ali uma onda de água profunda. Na superfície, ou seja, se eu pegar essas primeiras trajetórias aqui, elas vão ser semelhantes no gráfico de cima e no gráfico de baixo. No fundo, as ondas curtas não apresentam movimento, está quase parado aqui, ó. Mas as ondas longas apresentam um movimento horizontal. Então, quando um tsunami passa, ele revolve o fundo do oceano, porque ele é encarado como uma onda de água rasa. E ele revolve o fundo do oceano onde quer que ele passe. Ele é sentido lá no fundo. Ele causa uma anomalia de velocidade lá no fundo. Muito bem. Os tsunamis têm lá suas peculiaridades. Embora eles não tenham, no grande esquema das coisas, muita energia, porque eles são muito raros, então, se eu tirar uma média de longo termo, eles não representam uma fração muito grande da energia dos oceanos. Porém, momentaneamente, eles são extremamente importantes, principalmente para quem está os vendo chegar. Em mar profundo, pensando nesse modelinho linear de onda, tá, eles vão ter um período da ordem de 30 minutos. Então demora meia hora para a água subir e descer. Subir de novo, meia hora. O comprimento de onda é da ordem de 300 km. Isso aqui é um número médio, tá? Uma estimativa tomando como base vários tsunamis, tá? Dependendo do local, dependendo da época. A amplitude é de apenas 30 centímetros a 1 metro no oceano profundo. Portanto, se você está num barco, imagina que você está num navio de cruzeiro no meio do Atlântico, está indo para Açores, passa por você um tsunami, você não vai ter a menor noção do que aconteceu, você não vai sentir praticamente nada. Por quê? Porque está passando um monte de onda muito maior. Tá? Simples assim. Só que a velocidade dela é da ordem de 600, 800 km por hora. Vai passar muito rápido. Vê bem, 600, 800 km por hora é a velocidade de avião a jato. Tá? É isso mesmo, não errei na unidade não. Na costa ocorre a interação com o fundo, como eu havia mencionado antes. O comprimento de onda, por causa dessa interação com o fundo, vai encolher para da ordem de 20 km. Ainda assim é uma onda um bocadinho longa, né? A velocidade cai para 80 km por hora, em relação aos 600, 800, cai uma ordem de grandeza. O formato vai mudar de senoide, daquela onda suavezinha, para um degrau. Vai ficar com aquela cara de degrau. A propósito, essa história de mudar de forma de senoide para degrau, eu aprendi ao montar esta palestra que tem um grande número de fotos falsas de tsunami na internet. Na internet tem muita coisa estranha, né? E até com tsunami já andaram brincando. Então não acreditem em tudo que vocês veem em relação a tsunami na internet, não. Eu quase acreditei e depois me abriram os olhos em relação a isso. A amplitude, que era aqui da ordem de 30 centímetros a 1 metro, aumenta para alguma coisa em torno de 5 a 30 metros. Que comparada com as estruturas que estão ali em pé na praia, é algo significativo. Digno de um bom pesadelo. Portanto, os tsunamis, voltando aqui à ideia do espectro das ondas oceânicas, os tsunamis ficam mais ou menos aqui, né? Por volta de meia hora, por volta de 300 km. Então, eles são o que a gente chama de onda de infragravidade. Em média, não carregam muita energia. Mas essa média é uma média calculada no tempo. Felizmente, o tsunami é absolutamente infrequente. Ocorre uma vez a cada década, coisa do gênero. Muito bem. Dessa teoria linear de ondas, o que a gente pode levar para casa? Repito, isso aqui é uma primeira aproximação, um primeiro olhar para essas ondas. A solução geral para a velocidade de fase, que a gente costuma indicar por C, é dessa forma aqui,
Portanto, envolve G a gravidade, lambda é o comprimento da onda, dividido por 2π vezes a tangente hiperbólica, que é essa linhazinha azul aqui, em função da altura dividido pelo comprimento da onda. Não estou me importando muito com essa fórmula complicada aqui, mas se eu fizer a altura ficar muito maior que o comprimento da onda, eu tenho ondas curtas, a minha tangente hiperbólica vai para 1, eu fico com uma velocidade de fase que depende da gravidade e do comprimento de onda. Portanto, aqui fica evidente que no caso de onda curta, comprimento de onda determina qual que é a velocidade. Então as ondas mais curtas ficam para trás, as ondas mais longas avançam. Eu mudo o formato da minha frente de onda. Essa é uma onda dispersiva, não vai lá muito longe, não carrega energia muito longe. Se por outro lado eu tenho um comprimento de onda muito maior do que a minha profundidade, eu tenho ondas longas, a minha tangente hiperbólica tende para o argumento da tangente hiperbólica, ou seja, vai para 2πh sobre lambda, e a minha velocidade de fase aqui em cima se reduz à raiz de GH, onde G é a gravidade, H é a profundidade local. Se eu colocar nesse raiz de GH uma gravidade arredondada aí de 10 metros por segundo ao quadrado e uma profundidade média de 5 km, eu chego no bonito número de 803 km por hora, que é um bocadinho a mais do que o meu humilde carro consegue desenvolver. Portanto, essas ondas conseguem atravessar uma bacia oceânica, porque, pelo que eu vejo ali, a velocidade de fase não depende do comprimento, ela vai atravessar praticamente inalterada, dentro dessa teoria, uma bacia oceânica inteira. Ela consegue transmitir um sinal, como aconteceu, do Japão até o Chile. Em quanto tempo? Bom, se vocês fizerem as contas ali, vocês vão ver que em menos de um dia. Porque quando eu vou de avião do Japão para a América Latina, eu levo alguma coisa em torno de um dia. Em termos de mudança de forma, à medida que o tsunami chega perto da praia, aliás, tsunami quer dizer onda de praia, né? Porque quando está no oceano não dá para ver, quando ela chega na praia, na enseada, é que ela aparece e pega muita gente de surpresa. Essas ondas de praia mudam de forma, porque elas passam a encontrar o fundo oceânico, quando a amplitude da onda tem a mesma ordem de grandeza da profundidade. Então, à medida que eu vou chegando na praia, o que acontece? Em oceano profundo não acontece nada, né? Minha amplitude continua de 1 metro, minha profundidade de 5 km e a minha onda de água rasa. Na praia, uma onda de 1 metro pode representar uma parte significativa, ou mais, né? Desses 5%, da profundidade. A parte superior da onda começa a se propagar mais rápido. Isso é efeito não linear, que não está previsto ali na teoria linear. O que acontece é que a onda deforma. Então, essa parte aqui de cima sente uma profundidade um pouquinho maior e se desloca mais rápido do que a parte de baixo. O que acaba acontecendo é que o que era um seno, ou um pedaço de um seno aqui, acaba virando um degrauzinho, meio arredondado, mas ainda assim um degrau. Muito bem ilustrado por aqueles carros pendurados no degrau. Tá? Mas notem que essa é uma daquelas fotos verdadeiras da internet, porque eu tenho uma onda quase plana aqui que termina abruptamente num degrauzinho, porque ela chegou na praia. Tá? Essa altura aqui é a altura típica de tsunami, mas ela pode ser muitas vezes maior do que isso. Da Indonésia foi umas 3 ou 4 vezes maior que isso em algumas ilhas. Ainda continuando, tem um grande oceanógrafo, que é coisa de um ano atrás, eu tive a felicidade de estar numa palestra dele, o Dr. Doronoff, e ele me falou o seguinte: fórmula é que nem roupa de baixo, né? Você nunca deve mostrar. Eu estou abusando um pouco aqui, eu vou insistir em algumas formulinhas, mas eu espero que elas sejam ilustrativas. Em palestra é feio, né, mostrar a fórmula. Bom, o momento que essas ondas carregam, ele vai ser dado por essa fórmula aqui, onde eu tenho ρ como a densidade da água, G a gravidade, a amplitude da onda ao quadrado, dividido pela velocidade, por raiz de GH. Bom, se eu pensar em conservar momento, à medida que o meu H diminui, a velocidade de fase vai diminuir, que é essa parte aqui de baixo, aquele raiz de GH que eu pesquei do slide anterior. Porém, a amplitude, para que eu conserve o momento, isso aqui vai tender a aumentar. Se a amplitude aumenta, o meu momento vai aumentar quadraticamente. Então, à medida que essa onda vai chegando numa água menos profunda, o momento em que ela está carregando vai ser maior. Para ondas longas, a energia mecânica vai ser dada por momento vezes a velocidade de fase, o que vai preservar essa amplitude ao quadrado.
O problema todo do tsunami é que chega essa onda com uma amplitude muito grande, onde a gente vive, onde vive uma boa parte da população do planeta. E o poder de destruição dele depende muito da amplitude. Quanto maior for a amplitude, muito maior será o poder de destruição dessa onda. Muito bem, vamos passar agora à observação e previsão desses tsunamis. Eu vou falar um pouquinho sobre modelos e observações. Com o conjunto completo de equações do movimento, continuidade e conservação de momento, se pode construir um modelo numérico tentando resolver essas equações numericamente em computador. Esses modelos numéricos, eles vão um bocado além daquela formulação linear, mas a ordem de grandeza, tanto da amplitude das ondas, como da velocidade, como do momento, está bem parecida com o que a gente obtém da teoria linear. Esse exemplo aqui, eu tenho naquele cantinho ali em cima, o local onde ocorreu o sismo, o local onde as placas tectônicas se moveram, a estrelinha vermelha. Esses quatro quadradinhos amarelos são 4 boias que têm sensores de pressão. Essas boias estão lá nessa região aqui, da ordem de 3 ou 4 mil metros de profundidade, aqui já mais de 5. Tá? Elas estão numeradas porque essas boias elas transmitem dados, depois eu mostro como, para os laboratórios em tempo real. E à medida que a frente da onda passa, ela é registrada aqui na boia. Notem que logo depois do abalo sísmico passa um quadradinho aqui, significando a passagem, olha ele ali, da frente de onda pela boia. É como se a boia se deslocasse em relação à frente de onda, na verdade. O que a gente está vendo aqui nas cores azul escuro e branco é a fase da onda. Então, onde é azul está profundo, onde é branco está alto. O que é bem ilustrado nesse modelo é o quão rápido essa onda se propaga. Depois que ocorre o sismo, muito pouco depois que ocorre o sismo, né, vocês notam aqui pelo reloginho aqui no canto, tá, essa onda já atingiu o Japão inteiro. Né, e em menos de um dia, agora aqui 18 horas, 19, eu parei a animação em 19 horas. Ele chega mais ou menos aqui, começa a chegar nessa parte aqui da América do Sul. Tá? Em 10 horas já chegou na Califórnia, já chegou em Barra Califórnia, aqui no Califórnia e México. Né? Muito bem. Aqui dá para ver um pouquinho a forma da onda. Logo depois do sismo, ela é determinada essencialmente por como chacoalhou a terra ali embaixo. À medida que o tempo vai se passando, essa onda vai ficar um pouco mais suave, um pouco mais senoidal e a amplitude cai por dissipação. A dissipação é pequena, então ela consegue, o sinal da onda consegue atravessar a bacia toda. Muito bem, esse é um jeito de olhar para a propagação dessa onda, através da propagação de fase. Dá para ter uma ideia de onde vai chegar o tsunami e quando que ele vai chegar. Se eu pensar em termos de propagação de energia, também tirando dados ali do meu modelo teórico, isso aqui não é por observação, tá? É por um modelo teórico da propagação desse tsunami. A gente tem aqui uma escala de cores, me perdoem porque ele estava um pouquinho pequeno de onde eu peguei. Eu tenho 0 metros aqui em azul claro, tá? 0 centímetros, perdão. 20 centímetros em laranja, quanto que eu tenho aqui? 80 centímetros aproximadamente em vermelho, 1 metro é onde fica preto e dali para diante, fica preto não, fica roxo e fica preto com 2,40 metros. Então aqui perto de onde houve o sismo, em direção à costa japonesa, a amplitude aumenta e ela estoura a escala aqui para cima de 2,40 metros. Nessa região roxinha aqui, então, a gente tem uma onda de aproximadamente 1 metro. Isso vai se dispersando, vai reduzindo de amplitude à medida que essa onda vai se propagando para longe da região de formação. Cada um desses triangulinhos pretos é uma boia equipada com um sensor de pressão. Tá? Essas boias me permitem comparar os resultados do modelo que me diz que a onda se propagou desse jeito com medições no local. Medições de pressão no local. Tem um outro detalhe aqui que não está muito fácil de enxergar, que são linhas cor de cinza. Dá para ver melhor aqui. Ó. A separação entre essas linhas é de 1 hora. Isso aqui mede a posição aproximada da frente de onda do tsunami e quando que ela vai bater na costa. E esse é o dado importante para quem tem que administrar o desastre.
saber quando vai chegar, aonde está e mais ou menos com que amplitude vai chegar. Tá? A amplitude nessas regiões aqui, nas regiões oceânicas, ela muda muito lentamente. À medida que ela chega na costa, depende do formato de cada enseada. Cada uma dessas caixinhas que vocês estão vendo aqui, tá? Representa um local onde pode haver interação com o fundo e é modelado individualmente para cada local. Né? A grade do modelo se reduz nessas regiões porque há mais interesse, onde provavelmente o tsunami pode aumentar de amplitude, pode dar alguma diferença significativa. À medida que a energia é proporcional à amplitude ao quadrado, evidentemente a região de perigo está no Japão, está nesse pedacinho aqui. Em termos de observações, uma forma de se observar, e eu vou descaradamente puxar a sardinha para o meu lado, porque eu trabalho com satélites, é com satélites. Tá? Essa sardinha só vem para o meu lado até um certo ponto, vocês vão ver por quê. Dá para se ter medida de satélites com satélite altimétrico. Tá? Esse satélite altimétrico ele usa o tempo de retorno de radar para medir a anomalia do nível do mar. É uma anomalia média numa área de uns 30 km, é uma elipse, na verdade, com eixo semi-eixo maior de 30 km, ao longo da passagem do satélite. Então não é um satélite que faz uma imagem. Ele coleta um ponto exatamente embaixo de onde ele está passando e vai coletando esses pontos ao longo da trajetória. Eu tiro uma medida a cada 7 km, o que é o mesmo que tirar uma medida por segundo. O satélite anda a 7 km por segundo nesse caso, um satélite de órbita relativamente baixa. A precisão dessa medida aqui é de aproximadamente 2 centímetros de altura. Então esse satélite está a 800 km, tirando medidas com precisão de 2 centímetros. Eles cobrem, esses satélites, no caso o Envisat e o JASON 1, eles cobrem o planeta a cada 10 dias, no caso do JASON, ou a cada 35 dias, no caso do Envisat. Para a escala do tsunami, a gente viu naquele gráfico de propagação da fase que em menos de um dia ele já andou a bacia mais longa que a gente tem. Então isso não serve para monitoramento direto, por mais que eu adore satélites, isso não serve para monitoramento direto ou para alerta por causa de tsunami. Porque o período amostral, ele tira medidas muito esparsas. Vai depender de sorte, do satélite estar passando ali, quando o tsunami está passando. E quando a ideia é salvar a vida, sorte não é uma boa ideia, né? O comprimento, por essas por esses gráficos aqui que mostram uma passagem de satélite antes do tsunami, ou seja, no caso do Envisat, 35 dias antes, é essa linha azul aqui. Durante o tsunami, é essa linha vermelha aqui. Na verdade, foi 5 horas e 25 minutos depois que o tsunami ocorreu aqui no Japão, o satélite coletou essa linhazinha verde, quase invisível aqui, e aqui dá para perceber uma anomalia razoavelmente grande na altura do oceano com formato de onda, muito diferente do que usualmente acontece ali. Nota que a altura aqui no meio do oceano é alguma coisa com uma escala de 20 centímetros, né? A separação entre os números aqui é de 20 centímetros. No caso do JASON 1, ele coletou esses dados nessa região aqui, tá? Perto do Havaí, né? Em direção à Nova Zelândia, aqui embaixo, Havaí aqui em cima, no meio do caminho, aqui mais pertinho do Havaí. Um ciclo antes, 10 dias antes, e durante a passagem do tsunami, 7 horas e 45 minutos depois que o tsunami tinha acontecido no Japão. Nota que a amplitude aqui é um pouquinho menor, né? Ele perdeu um pouco de energia daqui até aqui. Portanto, embora satélite altimétrico seja uma excelente ideia do ponto de vista da oceanografia física, para monitorar tsunami, não. Só se fosse uma grande constelação de satélites altimétricos que não está nem no horizonte mais otimista dos oceanógrafos. A gente está mal conseguindo manter os que já tem lá. Então, as saídas são medidas in situ, medidas no local. Como é que funcionam essas medidas in situ? Bom, na superfície do oceano, eu coloco uma boia com equipamento de comunicação bidirecional. Essa boia aqui, ela recebe um sinal acústico que é enviado por um sensor de pressão que está aqui embaixo. Então, ele mede a anomalia de pressão causada pelo peso da coluna d'água que aumenta com a passagem da onda, passa essas medidas aqui para a boia. Tá? Essa boia não sai do lugar porque ela está ancorada. Isso aqui é um esquema de âncora, de boia, típico de boia de fundeio. Ela fica ancorada aqui e passa para um satélite de comunicação.
esses dados que o sensor de pressão coletou, o satélite de comunicação passa esses dados para o laboratório, para que esse laboratório possa dar o alerta da presença do tsunami. Cada um daqueles triangulinhos pretos no meu gráfico de energia era um esquema desses daqui. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa boia, esse aqui é um modelo, esse aqui é outro dessas boias fundeadas. O sensor de pressão é bem pequenininho, ele é uma caixinha que mal dá para ver aqui na frente do caminhão. Tá? E o resto são 5 km de cabo para poder amarrar essa tranqueirada toda no oceano. Manter isso aí aproximadamente na mesma posição com o passar do tempo. Muito bem. Como gostam de fazer tanto observacionalistas como modeleiros, agora é hora de comparar medida com modelo. Quão bom está o seu modelo? Quão perto do que foi medido no local ele chegou? Aqui nos primeiros 4 gráficos eu tenho uma medida tomada próximo da boia. Essas aqui são boias do tipo daquela boinha amarela, perto da região onde ocorreu esse tsunami. Notem que a amplitude aqui está medida em metros, né? Então bem próximo do tsunami eu tenho uma anomalia de um pouco mais de 1 metro aqui, na verdade quase 2, né? E menos 1 metro aqui para baixo. Nesse caso aqui também. E a curva preta é a curva das observações. É a curva medida pelo sensor de pressão que está lá embaixo. Está no fundo do oceano. A curva vermelha é a curva da previsão dada por aquele modelo oceânico. Aquele modelo de propagação de onda de gravidade. Portanto, com base nesses daqui, a gente tem ondas da ordem de 1 metro. À medida que eu vou me afastando, esses sensores aqui estavam mais distantes. Então, dá para ver pela distância entre a anomalia maior e o zero, e a origem do gráfico, que isso ocorreu algumas horas depois e com uma amplitude menor. Nota que a escala desses 4 gráficos aqui é de 1 metro, a escala daqui de baixo anda de 20 em 20 centímetros. Então esses daqui já estavam bem mais distantes, aqui embaixo a onda já era bem pequenininha, essa daqui é perto do Chile já. Tá? Então, de uma forma geral, eu diria que as previsões estão muito boas. Eu consigo saber principalmente quando e com que amplitude que essa onda vai chegar, que a onda principal vai chegar. E em termos de salvar vidas, isso é o que importa. Tá? Temos um caminho aí a andar, não está coincidindo 100% o tempo todo, mas é algo louvável esse esforço de modelagem por parte tanto do esforço de modelagem associado às medidas em si. Em resumo, tá, o sumário de tudo que eu já falei até agora. Tsunamis são ondas de gravidade, são longas, ou seja, elas são tratadas como ondas de água rasa. São aquelas onde a velocidade de propagação não depende da onda. Elas são geradas, na maioria dos casos, por terremotos. A fase se propaga rápido, portanto o tempo é curto para que se acione o alarme. Defesa civil ou coisa que o valha. É difícil de prever, portanto, e como é uma onda muito rápida, você não tem como avisar muito rápido. Tem ali alguns minutos para as pessoas saírem da praia, essencialmente. A amplitude é pequena no oceano aberto e ela cresce muito junto à costa. A energia depende do quadrado dessa amplitude. Portanto, tsunami só causa problema junto à costa, em região costeira. Os satélites detectam tsunamis a posteriori. Depois que aconteceu, você pode ir lá e tentar estudar o que aconteceu, com que velocidade ele se propagou, eventualmente publicar um artiguinho ou outro, mas você não vai salvar a vida de ninguém com o satélite por enquanto. As observações baseadas em sensores de pressão, sensores in situ, validam as simulações numéricas e essas sim podem ser usadas para salvar vidas. Tá, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado.